Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na 32ª semana do tempo comum, no ano de São José. Amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, te convido a dar um joinha, te convido a acionar o sininho, te convido a compartilhar. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Escreva a um amigo, fale para um amigo, para um irmão. Assim o YouTube vai reconhecer a legitimidade dessa linda missão e enviará para mais e mais pessoas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se teu irmão peca, repreenda-o. Se ele se converte, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivéssemos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer àquela moeira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, mais um ensinamento que Jesus propõe para os seus discípulos nesse diálogo, nessa partilha, mas ele começa dizendo para os discípulos que é inevitável que aconteça escândalo. Mas olha, ai de vós que escandalizar um desses pequeninos. Eu percebo nessa fala, nesse pequeno trecho que Jesus coloca aqui, que ele reconhece a miséria dos seus filhos, dos seus apóstolos. Ele reconhece que seus apóstolos vacilam, mas Jesus diz, ai de vós, sofrerás as consequências se escandalizar um desses pequeninos. Como é interessante que Jesus está dizendo o seguinte, a vocês foi dado, vocês estão comigo, eu estou com vocês, eu tenho tratado vocês com tanto zelo, tanto carinho, e se vocês escandalizar, ou seja, machucar, prejudicar um desses pequeninos, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e se jogar do barco lá no mar, lá dentro, vai. É melhor que você faça isso do que escandalizar um desses pequeninos. Por quê? O que Jesus quis dizer? Jesus quer dizer, quer mostrar que ele é um modelo para os seus discípulos e os seus discípulos, enquanto discípulos, não podem fazer o contrário dele. Ele mostra claramente que, enquanto discípulos que eles são, enquanto seguidores, enquanto obedientes, não podem fazer o contrário. Escandalizar, não pode. E aí ele vai dizer o seguinte, se teu irmão, se alguém te ofender, te machucar, e vier te pedir perdão, deve perdoá-lo. Se for 7 vezes que ele te ofender, te machucar, e por 7 vezes voltar te pedindo perdão, deve perdoá-lo. Os discípulos dizem assim, essa não, agora não dá, agora essa já foi demais, Jesus, já foi demais, porque nós não conseguimos entender isto. Tantas vezes alguém me ofendeu, tantas vezes eu tenho que perdoar. Jesus disse, se ele te pediu perdão, perdoa-lhe. Ou seja, Jesus quer mostrar para os seus discípulos que a postura
que eles devem ter para com os outros deve ser uma postura que faz a diferença, que mostra o diferencial do ser que está em Cristo e daqueles que não estão em Cristo. Então deve perdoar. Se ele te ofender, deve perdoar. E aí os discípulos dizem, não dá. Aumenta a nossa fé, Jesus, porque isso é demais para a nossa cabeça. E Jesus fala, olha, vocês não têm fé, porque se tivesse fé, ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria aquela moeira, que é uma grande árvore, arranca-te daqui e planta-te ali, lá no mar, e ela te obedeceria. Ou seja, Jesus está trazendo para os nossos corações, para os discípulos, a responsabilidade de perdoar a partir da fé, a partir do encontro. Se há um verdadeiro encontro com o Senhor, se há um verdadeiro encontro com Jesus, nós conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu. É um fato, conseguimos perdoar. E eu sempre digo, e vou dizer mais uma vez, que não é difícil perdoar porque, se você me permite eu dizer isto, perdoar é uma decisão, Olha, eu te perdoo, embora você tenha feito isto comigo. Eu decidi te perdoar. E quando eu decido, e se eu decido, ninguém pode tirar de mim essa verdade. Eu decidi. Podem me dar título de bobo, outros vão dar títulos mais pesados, podem falar disso ou daquilo outro, mas eu decidi te perdoar. Então, o perdão vai brotar de um amor, e de um amor que é um amor que gera decisão. Se eu amo, eu pratico. Então, o amor gera uma decisão. Eu decidi perdoar. Então, gente, não é difícil perdoar quando alguém decide. Se eu decidir perdoar, eu vou perdoar. Se eu não decidir perdoar, eu vou ver aquela situação como grande dor. E mais uma vez, ao lembrar daquilo, eu vou me machucando, e sempre me machucando, e aquela coisa que poderia desaparecer com o tempo, não desaparece, porque eu vou sempre renovando, tirando a casca da ferida, e quando eu tiro a casca da ferida, a ferida sangra mais, sangra outra vez, e dói outra vez, com a mesma intensidade daquela situação do passado. Então hoje nós somos convidados a perdoar 7 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7, não importa, não importa. Que nós possamos então, o Evangelho nos pede hoje, para fazermos a diferença na vida do outro, a partir, repito, do encontro. Se não houver um encontro pessoal com o nosso Senhor, você não vai perdoar, você não vai gerar perdão no coração da sua casa, no coração da sua família, no coração da sua comunidade, não vai gerar perdão, porque você não tem um encontro pessoal com o nosso Senhor. Então que seja isso. A palavra de Jesus hoje marca exatamente este encontro no qual Jesus tem com seus discípulos e espera que os discípulos tenham para com ele. Que seja assim a nossa vida de encontro com o Senhor, que possa ser assim a nossa vida de relacionamento e principalmente uma vida de reconciliação com os irmãos e conosco. Que a nossa vida de fé nos leva a, de fato, a fazer a experiência do perdão, ser livre. Quem perdoa é livre. Quem perdoa não está presa, não está amarrada, não está acorrentado, não está acorrentada. Quem perdoa está livre. Que hoje seja esse livramento para você na sua vida. Uma vez que você decidiu perdoar, você sentirá a liberdade de filho, de filha de Deus, a partir do amor. Sejamos livres, perdoemos, porque o perdão vem de Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ensine a amar o seu Filho Jesus
Que São José, patrono da Igreja, nos fortaleça, nos ensina a superar as nossas dificuldades no Teu Filho, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.